Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais. A nossa lição de hoje é a lição de número 6, a perda da educação no lar. Certamente é uma das lições tão importantes quanto as demais que nós já tivemos e espero que isso possa contribuir com a sua família em nome de Jesus. Meus irmãos, o primeiro capítulo da nossa lição, ela fala sobre a educação começa no lar. Nesse ponto aqui, eu gostaria de comentar com os irmãos que a responsabilidade de educar é intransferível dos pais. Nós não podemos transferir essa responsabilidade para ninguém. É minha responsabilidade educar a minha filha, educar o meu filho, educar a minha casa. As correções que precisam ser feitas, as melhoras que precisam ser feitas, são todas responsabilidades minha. Nós, como cristãos, não podemos deixar a inteira responsabilidade da igreja a educação cristã dos meus filhos. Eu não posso deixar a inteira responsabilidade da escola secular a educação dos meus filhos. A escola vai contribuir para a vida profissional dos seus filhos. A vida na igreja vai contribuir para a vida espiritual dos seus filhos, mas isso não tira de nós a responsabilidade particular. A igreja e a escola contribuem, elas auxiliam, mas a responsabilidade continua sendo do papai, continua sendo da mamãe e isso dentro de casa. A escola pode até lhe ajudar, mas ensinar a dar bom dia, boa tarde, com licença, pedir desculpa, a escola não vai ensinar. A igreja pode até auxiliar nisso, mas é responsabilidade de papai e responsabilidade de mamãe quando fazemos isso. É muito bonito quando, por exemplo, você vê um filho já de 15, 20 anos, uma filha totalmente submissa aos pais e respeitando ao papai e à mamãe. Você vê um menino de 20 anos de idade respeitando o pai, respeitando a mãe. Isso é muito bonito de se ver. O que nós nos esquecemos é que isso não foi feito de graça. Existia um preço muito grande a ser pago por papai e por mamãe para poder educar um filho que hoje nós utilizamos ele como exemplar, como exemplo de vida para outros jovens e para outros adolescentes. Meus irmãos, educar não é fácil, exige tempo, exige que você perca um pouco do seu descanso para educar, exige que você desligue a TV por um momento para educar. Educar não é fácil, educar não é uma tarefa de um dia, educar não é uma coisa que só se ensina uma vez e nunca mais você vai precisar repetir. Educar dá trabalho, mas é uma responsabilidade minha e sua para lá na frente colhermos os frutos e não termos trabalhos com os nossos filhos. Encaminhá-los, ainda que eles por motivo próprio decidam sair do caminho, mas precisamos encaminhá-los no caminho certo da boa educação, da moral, de princípios, para que ele possa ter uma base na sua vida para viver em sociedade. O segundo capítulo da nossa lição vai abordar uma série de situações que precisamos ir melhorando em nossas casas. Pontos muito importantes para o nosso dia a dia. O segundo capítulo da lição fala: ensinando as crianças a se comportarem bem. O primeiro tópico desse capítulo é: ensine a sempre cumprimentar e se despedir quando estiver em qualquer ambiente. Ora, ensinar o filho a cumprimentar quando chega, a se despedir quando sai. Irmão, isso possa parecer a tarefa muito simples e muito comum do nosso dia a dia. Mas se você não ensinar, o seu filho não vai aprender.
Quem dentre nós já não passou pela situação de estar numa igreja, de estar em algum ambiente, alguém chega, cumprimenta alguém que está do seu lado, mas você que está ali não é cumprimentado. A paz do Senhor, meu irmão. Aí cumprimenta o pastor, não cumprimenta você. Ou cumprimenta o fulano, mas não cumprimenta você. Quem nunca passou por isso? Eu já passei por isso diversas vezes. Isso é uma falta de educação muito comum, não apenas na igreja, mas na vida social. E se isso é um erro, então preciso ensinar também o meu filho que todas as pessoas devem ser cumprimentadas. Tão errado quanto cumprimentar só uma pessoa e não os demais, é também um filho entrar em um ambiente, sair do ambiente e não cumprimentar ninguém, Eu vejo muito isso no trabalho. Às vezes um funcionário entra numa sala, não pede licença, entra, sai, não fala com ninguém, fica parecendo que a pessoa está mal-humorada, é de lua, né? Porque tem dia que ela entra, cumprimenta todo mundo, tem dia que ela entra, não fala com ninguém, parece que hoje está chateado. Meus irmãos, isso é boa educação. Precisamos ensinar e educar os nossos filhos. Uma coisa importante, quando for cumprimentar alguém, ensine o seu filho a olhar nos olhos da pessoa ao qual ele cumprimenta. Se ele souber o nome, falar o nome da pessoa que ele cumprimenta. E uma coisa importante que eu vejo muito na igreja: meu irmão, vai cumprimentar alguém com a paz do Senhor, vai dar uma boa tarde, um bom dia, vai pegar na mão. Segure firme, meu irmão, a mão da pessoa. Tem umas pessoas que seguram na mão que parece que está com nojo, né? Põe só uma mãozinha assim, aí parece que está meio com nojo, já escorregando pela mão. Meu irmão, se é para cumprimentar, cumprimente firme, olhe nos olhos, diga no nome e diga um bom dia, uma boa tarde, seja educado e ensine o seu filho a fazer dessa forma e será certamente muito benéfico para a vida social do seu filho. O segundo tópico fala sobre ensine a arrumar tudo aquilo que ele desorganizou ou que os pais pedirem. Uma outra ideia aqui que o nosso pastor está nos dando para modificar em nossa casa. Foi o filho que bagunçou? Coloque ele para arrumar. Você precisa que alguma coisa seja organizada pelo seu filho? Coloque ele para fazer. Eu venho tocando nessa tecla aqui já faz um tempo nas nossas aulas. Dê responsabilidade conforme a idade do seu filho, que ele possa executar. Meu irmão, não vai esperar o teu filho completar 15 anos para começar a ensinar a fazer uma comida, a varrer uma casa. Ai, meu filho não vai fazer isso porque quando eu era criança eu fiz tudo isso e eu não quero que meu filho também passe por isso. Meu irmão, paciência. Você é a mulher que é, a pessoa que você é hoje, porque você aprendeu. Imagine a sua filha, o seu filho casar, não saber fazer uma comida, não saber fazer nada. Ensine o seu filho a ter responsabilidade dentro de casa, conforme a idade dele. Não precisa escravizar o filho, mas tem idade para botar um prato na pia? Faça ele levar. Aqui na minha casa, a minha bebê tem 5 anos, a minha filha tem 5 anos. Aqui em casa, na hora de comer, os copos quem leva para a mesa é ela, as colheres quem leva para a mesa é ela. Então é dentro da responsabilidade. A mamãe vai dobrar as roupas, ela ajuda a guardar as roupas. Então, meu irmão, divida a responsabilidade com seus filhos e isso é importante. O terceiro tópico fala: ensine a usar sempre o por favor quando for pedir alguma coisa. Palavrinha mágica, né? Por favor. Aqui eu acrescentaria, meus irmãos, a palavra licença também. Não está aqui na nossa lição, mas o por favor e o com licença é muito importante. E eu lhe repito, pode parecer a coisa mais simples do mundo dizer por favor e com licença. Mas se você não ensinar, o seu filho não vai ter essa prática. Então não espere que o mundo ensine. Ensine o seu filho a dizer por favor e a dizer com licença, porque é nossa responsabilidade isso. O quarto tópico fala sobre ensine a pedir desculpas. Muito importante também para a convivência na vida social, para a convivência em sociedade. Reconhecer que errou, reconhecer que fez uma coisa que precisava ter sido feito de forma melhor. Pedir desculpa, reconhecer a sua fraqueza, reconhecer que precisa melhorar.
faz parte. Então ensine o seu filho a pedir desculpa. Eu gostaria de fazer um alerta aqui nesse ponto muito importante. A questão de o menino ser malicioso. Eu vejo muitas crianças, às vezes, que de forma intencional, ele derruba o coleguinha, ele bate no coleguinha, ele faz uma maldade de forma intencional porque ele aprendeu que depois é só pedir desculpa. Então, meu irmão, tome também cuidado com isso. Se você visualizou que o seu filho está se utilizando do perdão, da desculpa, com malícia, né? Fazer o mal e depois fazer o mal de forma maliciosa, planejada. Aí depois eu pego desculpa, peço desculpa, aí vai lá, empurra a criança, bate na criança. Meu irmão, esses defeitozinhos que hoje pode ser engraçado, vai ser falta de caráter amanhã. Então, meu irmão, ensine o seu filho a ser sóbrio, a ser prudente, a ser educado, a ser respeitador. É nossa responsabilidade. O quinto tópico fala: ensine que falar palavrões é pecado. Meu irmão, normalmente aqui criança fala palavrão porque ouve em algum lugar. Se é na sua casa, então é a sua casa primeiramente precisa ser corrigida. Se vai ouvir numa televisão, se vai ouvir na rádio, é muito comum os nossos filhos ouvirem uma música mundana pervertida e parece que as músicas mundanas já entranham, né, na nossa cabeça com mais facilidade. Fique esperto com os seus filhos, no linguajar dos seus filhos. Seja tanto exemplo dentro de casa, como também corrija. Você ensina seus filhos que certas palavras, né, palavrões são errados, são pecados. Papai do céu não gosta e você como papai também não gosta. Porque independente de ser cristão ou não, falar palavrão é errado. Então coloque limite na sua casa e diga: aqui na minha casa não é para falar palavrão. E ponto final, meu irmão. É coisa feia, coisa que precisamos repreender, então não custa nada fazer isso. O ponto 6, o tópico 6 diz: ensine a não brincar com a comida, nem ficar resmungando à mesa. Meu irmão, quantos pais não passam vergonha quando saem de dentro da sua casa? O menino reclama que não quer comer isso, o menino reclama que não quer comer daquele jeito. Ah, eu não como essa carne, ah, eu não como desse jeito. Meu irmão, ensine o seu filho, enquanto tem tempo para ensinar, que deve-se comer tudo que se coloca no prato. Colocou no prato, vai comer o que colocou. Colocou a quantidade no prato, vai comer a quantidade que colocou. Ensine os seus filhos em casa, não deixe para tentar ensinar na rua, porque o seu filho não vai assimilar que na rua é diferente de casa. O costume de casa é que vai para a praça. Então, meu irmão, ensine dentro de casa ao seu filho comer o que tem em casa. Faz arroz, feijão e carne, mas o fulano, ele não quer comer carne, ele quer comer calabresa, então eu vou lá no supermercado comprar uma calabresa. Meu irmão, só se você quiser criar mal o seu filho. Vai comer o que tem dentro de casa, meu irmão. Vai comer o que tem dentro de casa. Cansei de chegar da faculdade meia-noite, 1h da manhã, eu comia um ovo que foi frito às 7h da noite. Fritaram um ovo às 7h da noite, bandaram no meio, a metade era minha, que eu esquentei meia-noite. Estou vivo até hoje, não reclamo da minha criação e me acostumei a comer o que eu tenho em casa, sem estar preocupado com o que tem lá fora, porque nem sempre temos condições de ter mais de um tipo de carne, mais de um tipo de feijão, mais de um tipo de suco. Então, meu irmão, ensine o seu filho para o mundo e não apenas para o momento que você está vivendo. O 7º tópico fala sobre ensine a não desperdiçar. Muito importante. Até citei agorinha. Botou no prato, meu irmão, então come tudo. Entrou dentro do quarto, vai sair do quarto, apague a luz. Foi no banheiro, desligue a torneira. Um costume muito antigo, que muita gente pratica, é na hora de estar escovando o dente, está ali aberto o chuveiro. Vai se ensaboar, o chuveiro está aberto. Irmão, ensine o seu filho a forma correta, porque isso tanto tanto é não desperdiçar, é cuidar do meio ambiente, como também já ajuda financeiramente, né? A pagar uma energia, a desligar a luz, né? E fechar uma torneira, a utilizar um creme dental e não usar mais do que o necessário, a usar um perfume e não estragar o perfume. Tudo isso é dinheiro, então ensine os seus filhos a regrar e a não desperdiçar.
desperdiçar, usar o suficiente e não mais do que isso. O 8º tópico: ensine a sempre prestar atenção quando alguém estiver falando com ele, a falar de forma educada. Meu irmão, muito importante essa lembrança que o pastor nos trouxe. Ensine o seu filho a prestar atenção para os outros e também para você. Quando um adulto fala, a criança deve prestar atenção. Eu não aceito aqui na minha casa estar falando com a minha filha, Ana Lívia, e ela está olhando para o celular. Se eu deixar com 5 anos de idade isso ser normal, quando ela estiver na adolescência, eu vou falar com ela, não vai nem me responder. É isso que você quer? É essa criação que você quer dar para os seus filhos? Então ensine o seu filho que quando chega adultos na sala, estão conversando, se desliga o desenho, ou se baixa o som, ou baixa o nível do volume do celular. Já cheguei em tantas casas para conversar com irmãos, fazer visita, visita cristã aos nossos irmãos, e os meninos estão lá com a televisão altíssima, a gente conversando na sala e os meninos com a televisão alta, a gente conversando na sala e o menino jogando videogame no celular, que nem desliga, nem sai do ambiente com som alto atrapalhando, e o pai nem, porque já está acostumado com aquilo. Meu irmão, eduque o seu filho, perceba essas pequenas coisas que fazem diferença. Talvez para o dono da casa não faz diferença nenhuma, mas para mim, que eu era visitante, incomoda a televisão ligada alta, incomoda o som do celular que está em nível alto. Então ensine o seu filho a prestar atenção. E outra, meu irmão, não deixe o seu filho fingir que não lhe ouve. Você fala com o seu filho, chama seu filho, ele está olhando para o mundo da lua, olhando para a TV, olhando para o celular. Você tem certeza que ele está lhe ouvindo, mas não lhe dá atenção. Corte, meu irmão, corte essas manias desde pequeno, porque não você vai se dar mal no futuro. Tome cuidado com os seus filhos. E isso não é desejar mal e nem forçar os seus filhos, não. Isso é boa educação. O 3º tópico da nossa lição, o 3º capítulo da nossa lição, fala educação no lar para a formação do caráter. Meu irmão, existe a índole e existe o caráter. Existem muitas outras coisas também dentro da psicologia, mas vamos botar aqui a índole e o caráter, que é o assunto da lição. A índole, meu irmão, são características que já nasce com a criança. É o temperamento da criança, se ela é meiga, se ela é amável. Tá? Isso é temperamento, isso aí é índole. Isso já vai nascer com o seu filho. Vai ter menino que é mais zangado, né? Um menino que é um pouco mais difícil de lidar. Vai acontecer isso e é uma coisa natural de acontecer. Mas olha só, a índole é natural, mas o caráter, ele é construído, ele não nasce como uma característica humana, patológica, psicológica da pessoa. O caráter, ele é construído. Então, valores morais, princípios, o que é certo e o que é errado, fazer o bem ou fazer o mal, isso daí é nós que ensinamos os nossos filhos. Ah, mas esse menino, desde quando ele nasceu, ele é muito difícil. É a índole dele, mas índole não é defeito, índole é característica. Seja uma índole forte ou seja uma índole mais amável, tudo é qualidade. Você pode utilizar essa índole para melhor qualificar o seu filho. Se ele é amável, ele vai ser mais amável. Se ele tem um gênio forte, uma índole forte, então que ele seja uma criança decidida, que ele seja um grande empresário, que seja um chefe de departamento, porque ele tem característica para isso. Então índole não é defeito e caráter molda a índole para que não seja uma criança ruim em meio à sua vida social. O 4º capítulo da nossa lição, a educação no lar se dá mais pelo exemplo. Meu irmão, isso aqui é fato. E o que eu disse para os meus irmãos ainda agora, é intransferível a responsabilidade do pai em educar. E o primeiro tópico aqui fala, os pais são modelo para os filhos. Se educar é uma responsabilidade dos pais, ser o modelo não é uma responsabilidade que você deseja ou não deseja, você é.
Se você é pai, você é modelo para o seu filho. Agora você vai escolher se você é um modelo defeituoso ou se você é um modelo com qualidades. Ou você vai ser um bom modelo para os seus filhos ou um mau modelo para os seus filhos. Mas você será modelo independente daquilo que você decidir. Então, meu irmão, o que você fala é modelo, a forma como você age é modelo, aquilo que você executa é modelo, tudo que papai e mamãe faz é modelo exemplar para nossos filhos. Por isso, tome cuidado também com o seu comportamento. A lateralizarão, né, ou a lateralização, que no ramo da psicologia tem a ver com a identidade do filho quando está se formando aquele caráter, a questão de imitar, né, de imitar o papai, de imitar a mamãe. Quem de vocês, já sendo adulto, não se pegou em algum momento na vida e diz, meu Deus, isso que eu acabei de fazer lembrou meu papai, lembrou a minha mãe, porque, irmão, é entronizado em nós, tanto na nossa natureza quanto também no nosso psicológico, certas coisas que é da vivência dos nossos pais e passa para nós. Então, meu irmão, tome cuidado com o seu exemplo de vida, porque tem quem vai seguir o seu exemplo e esse exemplo quem vai seguir é o seu filho. Então, tome cuidado para que você seja um bom exemplo para o seu filho. A falta de coerência no ensino, é o terceiro tópico aqui. A falta de coerência no ensino. O que é falta de coerência? É quando você ensina para o seu filho uma coisa e você faz outra. Não tem aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Isso não é para cristão. Cristão deve ser modelo para os seus filhos. Se deve ser modelo para o mundo, quanto mais para os filhos. Então, meu irmão, é fazer o que eu faço e fazer o que eu digo. Você está dentro do seu carro, aí tem que fugir da polícia porque o negócio está errado, então eu vou entrar por aqui. Está dando mau exemplo para o seu filho, que que pode fazer uma coisa errada e fazendo uma coisa errada é só fugir da autoridade. Chega alguém na sua casa, diz que eu não estou, né? Não paga uma conta. Meu irmão, seja exemplo para o seu filho e tenha coerência nos ensinos. Tá? Papai e mamãe cristão é modelo, não tem esse negócio de fazer o que eu digo e não fazer o que eu faço. Os dois últimos tópicos para encerrar a nossa lição, nós vamos emendá-lo aqui porque eles são semelhantes e tem uma lição que vai falar só sobre eles. O quarto e o quinto ponto diz educação espiritual no lar e o quinto ponto diz a disciplina espirituais e seus propósitos. Meus irmãos, não faça a vida cristã do seu filho ser um peso. Se você demonstrar para o seu filho que a vida cristã é pesada, é assim que ele vai entender a vida cristã como um peso. Ninguém vai para uma pizzaria obrigado, ninguém vai para uma sorveteria obrigado. Por quê? Porque dá prazer ir para a igreja, para a sorveteria. Ensine ao seu filho também a ter prazer em ir para a casa do Senhor. A Bíblia diz que é bom, é suave estar na presença do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que dentro do templo deve ter alegria. Então talvez você precise modificar a sua forma como vai para a igreja para servir como exemplo para os seus filhos. Seus filhos devem ter prazer em fazer a coisa certa e não ter o peso sobre as costas de fazer uma coisa certa. É por isso que muitos adolescentes e jovens se desviam da igreja, porque veem a igreja como um peso, vejam a igreja como uma obrigação, uma responsabilidade, não têm o prazer em ir para a casa do Senhor, porque os pais também não têm o prazer de ir para a casa do Senhor. Meus irmãos, seu filho talvez seja mais fervoroso do que você no futuro, ou menos fervoroso do que você no futuro, mas a sua responsabilidade é dar o exemplo para ele, é servir de modelo para ele. Então, ensine o seu filho no caminho qual ele deve andar. Ensine o seu filho a orar. Aqui na minha casa, a minha filha tem 5 anos de idade. Desde os 4 anos de idade, quem ora pela comida aqui em casa é a minha filha. Eu e minha esposa, nós não oramos pela alimentação aqui em casa. É minha filha de 4 anos, que hoje tem 5, que faz a oraçãozinha pela comida todo dia aqui em casa. Antes de dormir, a minha esposa faz uma leitura de uma historinha, pega uma historinha pela internet, uma historinha bíblica, né, com desenhos ali da Bíblia, e faz. Aí com o tempo a minha filha já passa a cobrar a mãe dela para todo dia fazer a leitura. Sabe por quê? Está ensinando uma educação cristã dentro de casa. Ensine o seu filho quando chegar na igreja a dobrar o joelho com você. Não deixe o seu filho em pé, correndo dentro da igreja e você vai lá dobrar o joelho.
ensine o seu filho a dobrar o joelho também junto com você. Ensine o seu filho a, quando for fazer uma leitura da Bíblia, coloque ele ali do ladinho. Ensine um salmo para o seu filho. Ensine o Salmo 23. Ensine louvores, né, louvores da harpa, louvores de infantis. Ensine o seu filho, irmão. É nossa responsabilidade. Meus irmãos, Deus em Cristo lhe abençoe. Tá? Me perdoe pelo tempo que passou, um pouquinho do que eu costumo fazer, mas porque essa lição ela é muito grande. Mas Deus abençoe a sua aula, Deus abençoe a sua escola bíblica dominical e principalmente Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Se inscreva em nosso canal, compartilhe o nosso canal. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, a paz do Senhor Jesus. Até o próximo domingo.